Então, gente, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistemas dinâmicos não lineares e o nosso foco na aula de hoje vai ser um pouco definir como é que é a representação que a gente considera em espaços-estados e falar um pouco sobre a estabilidade de sistemas dinâmicos não lineares, definir o que é que a gente quer dizer quando a gente quer estudar a estabilidade de sistemas dinâmicos não lineares. A gente sabe lá das matérias que a gente vê na graduação que se a gente tivesse um sistema linear, a gente poderia estudar a estabilidade pelos polos ou pelos altos valores da matriz A, quando o sistema está representado em espaço-estado. Mas aqui, quando o sistema não linear, não vale mais essa ideia de polo, né, ou de alto valor da matriz A. Então a gente vai tentar descobrir aqui outras ferramentas que a gente pode utilizar para uma classe mais geral de sistemas do que só os sistemas lineares. O que a gente quer dizer quando a gente representa, quando a gente quer dizer que a gente está representando o nosso sistema em espaço-estado? Quando a gente fala isso, a gente quer dizer que a gente está considerando um sistema que ele é representado por um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem. Então, sistema de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Onde as variáveis ali que estão compondo o nosso sistema, a gente vai chamar de variáveis de estado, que tem lá x1 até xn, que as equações diferenciais estão definidas em torno delas, certo? O 1 até o m vão ser os nossos conjuntos de variáveis de entrada, e t é a variável ali em torno da cota definida da nossa equação diferencial ordinária. Uma forma mais compacta de representar esse tipo de sistema é a forma vetorial, em que a gente define aqui o vetor de estados, que é x, que ele contém as variáveis de estado, um vetor de entradas, u, que contém as variáveis de entrada, e uma função vetorial f, que é composta em cada linha pelo lado direito das equações do sistema de equações diferenciais de primeira ordem que a gente tem descrevendo o sistema. Se a gente considera essa representação vetorial, a gente tem que a dinâmica do sistema ela pode ser descrita por essa única equação aqui, que representa o nosso sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Aqui é a dinâmica. É muito usual também a gente definir uma saída de interesse. Na aula de hoje a gente não vai usar ela para nada, mas em alguns casos a gente vai definir uma saída que a gente está interessado em estudar. Certo? E que vai ser definido por uma relação estática dos estados da entrada e ela pode depender do tempo também, explicitamente. Então essa equação aqui de baixo vai ser a equação de saída. Se a gente considerar um tipo de sistema específico, são o quê? Que são os sistemas lineares, a gente vai ter que esse conjunto de equações aqui em cima, ele vai ser composto por equações lineares em x e em u, aqui do lado direito. Então f pode ser representado de uma forma matricial, então a gente tem que o sistema pode ser escrito como x ponto, ser a de t x mais b de t u, e y vai ser c de tx mais d de tu. Certo? E aí, no caso de sistemas lineares, o comportamento do sistema é totalmente descrito a partir dessas matrizes A, B, C e D. Ok? Se o sistema não depende do tempo, aqui não aparece essa dependência do tempo nas matrizes. Uma forma muito usual que a gente aprende lá na graduação, que a gente vai ver uma justificativa para ela na aula de hoje também, é eu linearizar o meu sistema não linear em torno de um ponto de operação que eu quero. Quando eu faço essa linearização, o que acontece é eu obtenho um modelo linear que ele é válido localmente para descrever o comportamento do sistema. E aí, com isso, eu posso tirar conclusões locais sobre o comportamento do sistema. Ok? Vamos lá. Pensando um pouco mais específico, em grande parte do que a gente vai ver, a gente vai lidar com sistemas em que não aparece o sinal de entrada, como está aqui e aqui, certo?
Para isso, a gente substitui lá a relação do sinal de entrada ou com o tempo, a dependência dele com o tempo, ou a dependência dele com os estados, sendo uma lei de controle, alguma relação assim. E a gente chega numa representação que é só dessa aqui, que não depende dos sinais de entrada. Certo? Sendo um pouco mais específico, quando o nosso sistema depende apenas, a dinâmica dele está escrito de uma forma que ela depende apenas das variáveis de estado, do vetor de estado, a gente fala que o nosso sistema ele é autônomo. Que é o quê? Quer falar que a dinâmica não varia com o tempo. Independente do tempo que eu tiver uma condição inicial, o comportamento do sistema sempre vai ser o mesmo. Quando esse não é o caso, vai ser um caso em que a condição inicial vai influenciar, o tempo da condição inicial vai influenciar no comportamento do sistema, a gente diz que o sistema ele é não autônomo ou variante no tempo. Um conceito muito importante que a gente tem que ver também é o conceito de pontos de equilíbrio. Que é o quê? O que é um ponto de equilíbrio? Ele é um ponto para o qual a derivada temporal é zero. E aí, por causa disso, ele pode ser encontrado como a raiz das equações que estão do lado direito ali da nossa dinâmica. Certo? Mas o que é um ponto de equilíbrio, então? O que é eu ter a derivada zero? É eu ter um estado que vai ficar preso naquele ponto de equilíbrio para todo o tempo. Ou seja, se eu estiver no ponto de equilíbrio, eu fico naquele ponto de equilíbrio para sempre. Eu nunca saio dele. Certo? E aí a gente vai ver que a gente vai estudar a estabilidade em torno desse ponto de equilíbrio. A gente vai definir daqui a pouco. Aí, para um sistema linear, a gente não pensa muito em ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio é sempre a origem. Certo? Já para sistemas não lineares, a gente vai ver aqui com um exemplo que eu posso ter infinitos pontos de equilíbrio separados, isolados no sistema, certo? E que podem ter comportamentos diferentes, distintos. Então, pensar aqui num exemplo, que é o quê? Que é um pêndulo simples com atrito. Se a gente pensar lá na segunda lei de Newton, a gente tem o quê? Comportamento desse pêndulo é lá, momento de inércia vezes aceleração angular é igual ao somatório dos torques. E aqui a gente tem um torque gravitacional e um torque de atrito. Certo? Só que essa equação aqui não está no formato que a gente quer. Por quê? Porque ela é uma EDO de segunda ordem. Para estar em espaço de estados, tem que ser um sistema de equações de primeira ordem. Para isso, a gente vai definir as variáveis de estado, então, que a gente quer para poder escrever como um sistema de primeira ordem. Aqui, nesse caso, a gente vai escolher a primeira variável como sendo o ângulo, a segunda variável, x2, como sendo a velocidade, e aí a gente tem que a dinâmica do sistema pode ser escrita dessa forma aqui embaixo. Certo? E aí a gente pode conferir os pontos de equilíbrio que tem esse sistema. A primeira equação vai falar que num ponto de equilíbrio, x2 tem que ser zero. Ou seja, para eu estar no ponto de equilíbrio, eu não posso ter velocidade angular. Então, isso aqui também vai ser zero. A segunda equação vai falar que seno de x1 tem que ser zero. Então, qualquer ponto onde o seno de x1 for zero, vai ser um ponto de equilíbrio do sistema. Ok? Então, se a gente pensar, faz sentido o resultado que a gente encontrou. Que é o resultado que eu tenho o pêndulo totalmente para baixo, ou que eu tenho o pêndulo totalmente para cima. Certo? E aí a gente vai ter infinitos, porque o ângulo é uma coisa que repete, né, a cada 2π. E aí com isso eu vou ter esse conjunto de pontos de equilíbrio aqui. Quando a gente estudava lá sistemas lineares, a gente estava interessado mais na estabilidade que a gente chama de entrada e saída, que é a estabilidade bibo do sistema. Que é, para qualquer entrada limitada que eu colocar no sistema, eu vou gerar uma saída limitada. Mas aqui a gente está interessado mais no comportamento dos estados, até porque a gente está considerando um sistema que é sem entrada. Certo? A gente está considerando um sistema autônomo aqui primeiro, na aula de hoje. Depois a gente vai ver sistemas não autônomos, mas ainda sem entrada.
Então, a gente está interessado no comportamento interno que a gente fala do sistema. A gente quer saber como é que os estados do sistema se comportam. Especificamente, a gente quer saber como é que os estados do sistema se comportam em torno de um ponto de equilíbrio. Certo? A gente aqui, para um sistema não linear, a gente não estuda a estabilidade do sistema não linear. A gente estuda a estabilidade dos pontos de equilíbrio do sistema não linear. Certo? Aí, sem perda de generalidade, sempre que a gente está fazendo análise de estabilidade, por conta dos teoremas que a gente vai ver depois, a gente supõe que o nosso ponto de interesse, o nosso ponto de equilíbrio de interesse, é a origem. A gente supõe que a origem é um ponto de equilíbrio e que ela é o nosso ponto de equilíbrio de interesse. Se esse não for o caso, se a gente quer estudar algum outro ponto de equilíbrio, para a gente poder fazer as análises que a gente está fazendo aqui, a gente tem que transladar, fazer uma mudança de coordenadas, para que o nosso ponto de equilíbrio de interesse seja a origem. Ok? Então vamos lá para a definição de o que é um sistema ser estável, que a gente vai chamar de estável no sentido de Lyapunov. A gente fala que um ponto de equilíbrio ele é estável se, para qualquer epsilon maior que zero que eu escolher, existe um delta, tal que se eu começar, tiver uma condição inicial, dentro dessa vizinhança delta do meu ponto de equilíbrio, eu vou ficar preso dentro da vizinhança epsilon que eu escolhi. Vamos ver um desenho aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui, olha lá, tenho meus espaço status, escolhi uma vizinhança epsilon, dentro dessa vizinhança epsilon tem que existir uma vizinhança delta, tal que se eu começar na vizinhança delta, eu fico preso na vizinhança epsilon para todo o tempo. Ok, vamos lá. Contrastando isso, a gente tem a definição de um sistema... contrastando isso, a gente tem a definição... Contrastando isso, a gente tem a definição de um ponto de equilíbrio instável. Um ponto de equilíbrio ele é instável quando o quê? Quando ele não é estável. Ou seja, se um ponto de equilíbrio ele é instável, existe uma região epsilon, tal que se eu escolher aquela região, não existe nenhuma região delta que eu não saio da região epsilon. Ou seja, sempre vai existir alguma condição inicial dentro de epsilon, que se eu começar nela, eu vou sair para fora de epsilon. Um outro tipo de estabilidade que a gente está interessado também é a estabilidade assintótica. Que é o quê? Um sistema ele é assintoticamente estável se, além de ser estável, ele é tal que eu posso escolher um delta, tal que se eu começar numa vizinhança delta do ponto de equilíbrio, eu convirjo para o ponto de equilíbrio. Ok? Então, o que é lá? Tem espaço status, escolhi o epsilon. Se eu começar na região delta, eu convirjo para o meu ponto de equilíbrio. Certo? Para essa região, para a qual, se eu começar dentro dela, eu convirjo para o ponto de equilíbrio, a gente dá o nome de domínio de atração do ponto de equilíbrio. Se o domínio de atração for todo o espaço de estados, a gente vai dizer que o ponto de equilíbrio ele é globalmente assintoticamente estável. Isso significa que, independente de onde começar o meu estado, de qual for a minha condição inicial, o meu estado vai convergir para o ponto de equilíbrio, quando o tempo tende a infinito. Certo? Uma outra estabilidade, também relacionada com a estabilidade assintótica, é a estabilidade exponencial. Para um sistema ser exponencialmente estável, ele tem que ser assintoticamente estável e ele tem que convergir exponencialmente rápido para o ponto de equilíbrio. Ok? Vamos lá. Então, uma forma de eu verificar se um ponto de equilíbrio é estável seria eu calcular todas as trajetórias que estão ali em torno do ponto de equilíbrio e ver qual que é o comportamento dos estados, que é como a gente faz nos sistemas lineares e a gente chega naquela relação dos autovalores da matriz A que define o sistema, se ele é invariante no tempo. Certo? Mas para sistemas não lineares e genéricos, esse tipo de abordagem é muito complicado e pode ser mesmo ser impossível em muitos casos. Mas aí, para nossa sorte, a gente pode verificar a estabilidade de um ponto de equilíbrio sem fazer uso dessa abordagem de calcular a trajetória, sem calcular a solução da equação diferencial. Qual que é a ideia? A gente vai fazer uso dos teoremas de estabilidade de Lyapunov. Aqui, primeiro, a gente está vendo o método direto,
para sistemas autônomos. A gente vai ver sistemas não autônomos na próxima aula. Certo? O que o teorema de estabilidade de Lyapunov fala? Ele fala, vou considerar que a minha origem é o ponto de equilíbrio que eu quero olhar, e eu vou considerar uma região de análise D que inclui a origem. Se existir uma função que vai lá de D para o R, ou seja, ela, do espaçado para um escalar, tal que essa função é 0 em 0, e ela é maior do que 0 para todo valor diferente de 0, e a derivada temporal dela é menor ou igual a 0, então o ponto de equilíbrio vai ser estável, no sentido de Lyapunov. Se mais forte do que isso, a derivada temporal for 0 e 0, e menor do que 0 para todo ponto diferente de 0, então o ponto de equilíbrio vai ser assintoticamente estável. Ok? Uma função que ela é 0 em 0 e é maior que 0 em todos os pontos, a gente chama de definido negativo. Uma função que ela é 0 em 0 e menor que 0 em todos os pontos, a gente vai chamar de definida negativa. Uma função que atende os requisitos do teorema e prova a estabilidade de um ponto de equilíbrio do sistema, recebe o nome de função de Lyapunov. A gente pode ficar tentado a verificar a estabilidade global do sistema simplesmente falando assim, é só considerar que D tem que ser todo o Rn, certo? Mas para verificar a estabilidade global, eu preciso que o domínio de análise seja todo o espaço de estados e que a função de Lyapunov, que eu estou testando, seja radialmente ilimitada, que é o quê? É eu falar que quando a norma do meu estado vai para infinito, a minha função também tem que ir para infinito. E aí a gente vai ver o porquê disso no esboço de prova que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, vamos pensar aqui em como é que o que esse teorema implica e por que ele faz sentido. Certo? Vamos lá, pensa lá o espaço-estados e a nossa região de análise, que é D. Ok? Se eu pegar dentro da região de análise qualquer região epsilon, que é lá o epsilon que eu tenho que escolher para o teorema de Lyapunov ser verdade, para esse epsilon eu vou escolher uma região que é um conjunto de nível da função de Lyapunov. Certo? Que no caso eu estou escolhendo esse conjunto de nível aqui, que é tudo que está aqui para dentro. Mas pelo teorema que a gente acabou de ver, um conjunto de nível da função de Lyapunov, para o que eu provei ali, se eu tenho que ver pontos é menor ou igual a 0, significa que se eu estou nesse conjunto de nível, eu só posso ir para dentro ou me manter no conjunto de nível. Então significa que se eu estou dentro desse conjunto de nível, eu nunca mais saio de dentro dele. Certo? Então, eu vou escolher a maior bola que cabe dentro desse conjunto de nível, que é o delta, porque qualquer condição inicial que começar em delta, qualquer coisa que começar aqui, vai ficar presa aqui dentro no verde. Certo? E com isso vai ficar presa no epsilon. Então eu provei que para essa região epsilon, existe uma região delta que vai ficar presa dentro dela. Então eu provei a estabilidade no sentido de Lyapunov do sistema com essa função. Certo? Se a gente pensar lá na estabilidade assintótica, qual que é a ideia? Para a estabilidade assintótica, a gente tem que ver ponto é menor do que 0. Então significa que se eu estou num conjunto de nível, eu nunca posso me manter naquele conjunto de nível. Eu sempre vou entrar para um conjunto de nível mais interno, até que eu chegue, eventualmente, no mínimo da minha função, que nesse caso é 0. Certo? É a origem que é o meu ponto de equilíbrio desejado. Ok? Então a gente vê que se esse é o caso, como obrigatoriamente eu tenho que ir entrando para as curvas de nível vezes mais internas,
eu tenho que chegar no mínimo, que é o meu ponto de equilíbrio. Então, isso implica que eu vou ter a estabilidade assintótica. Ok? E aí aqui vem aquele problema que a gente falou lá antes, certo? Que é o quê? Para eu ter estabilidade global, eu preciso que essa região de análise seja todo R, mas eu também preciso que exista uma curva de nível da minha função de Lyapunov que cubra todo o espaço de estados. Para isso ser verdade, eu preciso que ela seja radialmente ilimitada. Então, por isso eu tenho essa restrição a mais quando eu quero testar estabilidade global. Assintoticamente, globalmente, assintoticamente estável. Certo? O ponto de equilíbrio. Ok? Pela prova aqui, ó, a gente pode ver que eu tenho uma característica a mais aqui que me vem do teorema de Lyapunov. Que é o quê? A maior curva de nível que eu tenho da função de Lyapunov, o maior conjunto de nível da função de Lyapunov que cabe dentro da minha região de análise, é uma estimativa do domínio de atração do meu ponto de equilíbrio. Por quê? Qualquer condição inicial que começar dentro dessa maior curva de nível, eu garanto que obrigatoriamente vai convergir para o meu ponto de equilíbrio. Então, isso é uma estimativa do meu domínio de atração. Por fim, vale a gente mencionar o teorema de estabilidade de Lyapunov pelo método indireto, ainda para sistemas autônomos. O que é o método indireto? O método indireto é a gente pega o nosso sistema autônomo, não linear, e lineariza ele em torno do ponto de equilíbrio para o qual a gente quer estudar a estabilidade. Se esse sistema linear que a gente obteve aqui, em torno do ponto de equilíbrio, for assintoticamente estável, então o meu ponto de equilíbrio também vai ser assintoticamente estável. Se essa linearização for instável, então o ponto de equilíbrio também vai ser instável. Agora, se ela for só estável no sentido de Lyapunov, então a gente não pode tirar nenhuma conclusão. Então a gente pode ver que uma ferramenta fácil ali que a gente pode usar para analisar a estabilidade de um ponto de equilíbrio é o método indireto, que é o quê? Eu linearizo em torno de um ponto de equilíbrio e eu verifico se ele é assintoticamente estável ou instável. Se eu achar que ele é só estável, eu não posso afirmar nada. Certo? Então, a gente pode ver que é uma ferramenta mais simples que a gente pode usar do que o método direto. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o método direto, além dele dar para a gente essa afirmativa de se o sistema ele é assintoticamente estável ou se ele é estável, se a gente conseguir encontrar uma função de Lyapunov, claro, se a gente não conseguir, a gente não pode falar nada. Ele também dá para a gente uma estimativa do domínio de atração daquele ponto de equilíbrio, enquanto que o método indireto não dá para a gente esse tipo de informação. Certo? Então vamos, por fim, voltar aqui no exemplo do pêndulo, para a gente poder estudar a estabilidade dos pontos de equilíbrio usando o método indireto. O que a gente tem, então? A gente tem, voltando lá, ó, voltando para a descrição do sistema, x1 ponto é x2, x2 ponto é menos a seno menos b x2, com a e b dados lá pelos parâmetros da física do sistema, a gente tem que a jacobiana dessa função f, que aqui f é x2 menos a seno x1 menos b x2. Certo? A jacobiana de f vai dar essa matriz aqui, né? 0, 1, que depende lá só de x2, menos a cosseno x1, menos b x2. Ok? E aí, se a gente lembrar lá os pontos de equilíbrio que a gente calculou antes, quais são os pontos de equilíbrio? Eles variam com nπ em x1, certo? x1 tem que ser nπ, x2 é igual a 0. Então, esse cosseno aqui, ele pode valer 1 ou menos 1. Para os pontos em que ele é 1, a gente vai ver aqui, ó, se eu usar o critério lá de Ralph Hurwitz, isso aqui vai dar um sistema que ele é
assintoticamente estável, né? Estável a gente não podia afirmar nada. Então ele é assintoticamente estável. Para os pontos em que o ponto de equilíbrio, o cosseno, para os pontos em que o cosseno do ponto de equilíbrio dá menos 1, a gente vai ter que o ponto de equilíbrio é instável. E aí faz sentido com o que a gente vê na prática, né? Se eu tenho ali, se eu começo um pêndulo próximo a um ponto de equilíbrio que está para baixo, como tem atrito, eventualmente ele vai parar no ponto para baixo. Se eu começo um pêndulo próximo ao ponto de equilíbrio para cima, ele vai embora daquele ponto, porque aquele ponto de equilíbrio é instável. Então a gente vê uma diferença aqui essencial entre os sistemas não lineares e os sistemas lineares, né? Mesmo um sistema linear, a gente podendo usar ferramentas de sistemas não lineares. Que é o quê? Um sistema não linear, eu posso ter comportamentos diferentes para o mesmo sistema em pontos diferentes, que é o que a gente teve aqui. Ok? Na próxima aula, a gente vai começar fazendo essa mesma análise de sistema usando função de Lyapunov, e depois a gente vai partir para os teoremas de sistemas não autônomos.